fiquei surpreendido ao ver as pesquisas de opinião pública indicarem que a presidente da República tem apenas um dígito de aprovação, menos de 10%. Para ser mais exato, 9% de aprovação é muito pouco para uma presidente da República que foi eleita há menos de 7 meses, 6 meses e alguns dias. É muito pouco. Alguma coisa está errada. Talvez pelas promessas, pela forma de campanha, pelo jeito que o marqueteiro que conduziu a sua campanha fez com que ela dissesse coisas que ela não poderia cumprir. Enfim, o Brasil está mergulhado em uma crise. Todos os dias nós temos focos de corrupção sendo descobertos em cada canto do Brasil. Ontem eu vi uma notícia que me causou uma tristeza profunda. O Banco do Brasil em Pernambuco vendendo dólares falsos. A que ponto nós chegamos? Chegamos ao fundo do poço ou será que ainda temos mais para onde cair? A desestabilização do país, o aumento da energia elétrica, o desemprego, a inflação chegando, galopando sobre a cabeça de todos os brasileiros. O Congresso, com toda aquela fanfarra alvissareira, fazendo transformações de coisas que não são unânimes, causando mais desconfiança ainda. Que rumo nós estamos tomando? Que Brasil nós queremos? Onde nós chegaremos? Parece que nós teremos ainda alguns tempos de crise pela frente. Precisamos tomar muito cuidado para não perder o chão, para não perder a estabilidade. A Grécia está aí como exemplo. Um país falido, um país que não sabe qual é o seu futuro. E o nosso futuro, qual será? Nós precisamos encontrar um rumo para esse país. E me parece muito difícil que nós consigamos com esse tipo de governo que nós temos hoje. Pense nisso. Programa Do Jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br no Facebook, Facebook/Do Jeito do Jonas. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei uma ilustre personalidade aqui da nossa cidade. Ele que é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, na seção Guarujá. E muito me honra em receber aqui o advogado, amigo, colega Frederico Grácia. Que honra, muito obrigado por ter vindo, Fred. Eu te agradeço. Posso chamar de Fred? Natural. Apesar que tinha uma máxima do Jânio, né? O Jânio era candidato à Prefeitura de São Paulo e ele foi participar de uma conferência na FAAP. Terminada a conferência, abertas as perguntas, um aluno da FAAP levantou a mão e tascou a pergunta: Ô Jânio. Daí ele disse o seguinte: Dr. Jânio da Silva Quadros. Intimidade só leva uma única coisa, filhos. Eu não quero ter filhos com o senhor. Bom, eu quero lhe dizer aqui de público que eu também não tenho a menor intenção de ter filhos com o Fred. Essa é a verdade, esse é o perigo. Intimidade. Mas vamos lá. Eu te agradeço pela essa oportunidade e fico muito feliz. É uma honra, Fred. Porque você é um grande amigo, é um lutador, é um guerreiro. Até na bocha, eu vejo você jogar lá no final dos Astúrias. Abraço lá para os amigos da Botia. Da Botia. Você sabe que eu tenho descendência italiana e o meu avô gostava. Jogar bocha. Bocha, porque a bocha é mais pro pessoal, assim, que eu reparo, da terceira idade. Quarta. Mas, quarta idade. E tinha lá que nem eu jogar, atingir a bola. E eu ficava torcendo pelo meu avô e também não acertava. Aprendeu como é que funcionava. Eu vou dizer uma coisa. As pessoas falam de Fórmula 1, falam do boxe, as pessoas falam do paraquedismo, mas o esporte mais radical que existe é a bocha. Para você ter uma ideia, ali naquele campo, nós temos uma média de 5 mortes por ano. Então é realmente o esporte mais radical que existe. Pela idade avançada. Pela idade, claro. Avançada dos participantes, é verdade. Ali eu já falei. É o esporte mais radical que existe. Por isso que eu não quero praticar, E eu que só tenho 50% do coração, então eu fico com mais medo ainda. E vou te falar uma coisa, rapaz, aquele povo é maravilhoso, aqueles senhores, meus amigos, olha, só tem gente boa lá, o Jensen, o Gerson, o William, Vicente. É ruim falar nome que eu vou esquecer um monte de gente, mas olha, todos vocês sintam-se abraçados
que é uma bênção, é uma honra fazer parte aí do Clube de Bote das Astúrias, e eu gosto muito. E é um pessoal que tem história no Guarujá. De vez em quando eu paro lá para observá-los e tudo. Frederico Graça, doutor Frederico Graça, e esse 50% de coração que você falou, como é que funciona isso? Funciona porque eu acredito na mudança do mundo, acredito de que a dignidade um dia atingirá todos os brasileiros, né? E porque realmente a minha força de vontade em viver e querer o mundo é maior do que o meu coração. Então, a minha médica, que é do INCOR, toda vez que eu vou no INCOR com ela, inclusive dia 8 agora eu vou estar lá, eu falo, pô, doutor, o negócio é meio difícil ficar tomando esse montaréu de remédio e tal. Fala, então nós vamos lá no 6º andar, que só tem gente deitada. Então, se você estiver em pé, se considere feliz. Pô. De graças a Deus por estar em pé. Nossa, Deus já me deu muito mais do que eu mereço. Só o meu pai, a minha mãe e os meus irmãos são coisas que, se eu voltar 500 vezes na Terra, 500 vezes, mesmo que meu pai e minha mãe e meus irmãos sejam mendigos, eu quero ser filhos dele e irmãos deles. Família para mim é tudo. Nossa. Você sabe que, assim, há um estudo de um neurologista americano da Universidade de Harvard, e que ele pesquisou, junto aos abrigos, as crianças que foram criadas na década de 50, de 60. E comparou essas crianças com crianças que tiveram pai e mãe. E constatou que os feixes elétricos dessas crianças que foram submetidas ao sofrimento de ficar nos abrigos eram menores do que as crianças que tiveram uma estrutura familiar diferente. Então, para mim, a fase mais feliz de qualquer ser humano é a infância. E a minha infância não foi feliz, foi felicíssima. Foi algo que, se eu fosse filho do Bill Gates, eu não seria tão feliz como filho do meu pai e da minha mãe. Com certeza não. E dos meus irmãos também, que eu só tenho irmãos. Agora, você falou aí no seu interregno que sonha com um país melhor. O Brasil tem escolhido caminhos errados para chegar a ser melhor? Eu acho que o Brasil, infelizmente, ele não foi administrado com o coração aberto. O Brasil, infelizmente, ele sempre foi administrado em cima de jogo de interesses. E isso, hoje nós estamos pagando caro. Há um filme muito interessante, um filme da década de 80, de 70, chamado Contra Toda a Esperança. É um filme que tem como ator principal o Robert De Niro. Robert De Niro. Isso. E o De Niro, ele faz o papel de um paciente que tem uma doença neurológica, tá? Que é internado em um hospital. E, junto com essa internação, ele fica numa ala desse hospital, onde tem 15 pessoas idênticas com a doença dele. E é uma doença degenerativa que mexe com a movimentação do corpo. Daí surge um médico que faz uma pesquisa com um elemento químico que, conforme vai aumentando, eles voltam a se recuperar. Então, chega uma hora que este médico faz com que eles andem, que eles conversem, que eles pensem novamente. Só que quanto mais ele aumenta a fórmula desse medicamento, vai piorando também a recuperação. Chega um momento que há um retrocesso. Toda ação gera uma reação. E que eles voltam a ficar pior do que eles estavam antes do remédio. Então, este filme faz me lembrar muito o Brasil. Porque deram tudo para o povo e agora endividaram o povo e estão tirando tudo do povo. Isso é muito duro, porque aquele cidadão que sonhou em ter o carro e conseguiu, que sonhou a televisão e conseguiu, que sonhou pôr o filho na faculdade e conseguiu, hoje é obrigado a vender o carro, a vender a televisão e a tirar o filho da faculdade. Vê o exemplo aí do Fred, quando a gente comprar um carro, você é mais ou menos da minha idade, nós levávamos uma vida. Sim. E era duro comprar, você tinha que jogar. Hoje você vai em qualquer lugar, você faz lá R$500 por mês. Eu me recordo, Jonas. E 5 meses depois o oficial está na sua porta para fazer. Eu me recordo. Para tomar. Meu pai era diretor de escola, inclusive do Raquel de Castro, e minha mãe professora. A primeira vez que entrou um carro na garagem da minha casa, eu já tinha 15 anos. E na minha não, só depois de casado eu fui ter um carro. 15 anos. E papai não conseguiu ter. Tá, então o que eu quero dizer para você, que pelo menos se andava dentro de uma realidade. Sim. E hoje, o que se praticou contra o povo foi um estelionato. E o povo, hoje, infelizmente, está endividado. E o endividamento importa em quê? Na perda. Porque se a pessoa correta começa a vender as coisas. E isso foi uma maldade muito grande que se praticou contra o nosso povo. Faltou algo que eu costumo sempre dizer. O cidadão que quer ter uma família tem que ter responsabilidade.
E tem que ter equilíbrio emocional. A política do põe em circo, durante esse período aí que, infelizmente, a Dilma vem à frente da nação, ela foi praticada. E agora, o que nós temos assistido? Nós temos assistido ao aumento da inflação, a perda do nosso IDH, que o Brasil voltou a cair no IDH. As favelas cada vez mais cheias. A questão da desigualdade vem se aprofundando. Esta juventude caminhando a passos largos para o crime. E o que é pior, há um processo, sim, que eu posso dizer de frustração. De frustração. Por quê? Porque se vendeu o paraíso e se entregou o inferno. É isso que nós temos que tomar cuidado. Isso é grave. Gravíssimo. Gravíssimo. Porque a qualquer momento, isto pode gerar o quê? Uma convulsão social. Estamos à beira. Estamos à beira. E hoje, a criminalidade de hoje não é que nem a criminalidade de antigamente. Hoje é muito mais agressivo. Hoje, na periferia, nós encontramos exércitos de jovens armados e preparados, se precisar, para um confronto. Ontem em São Paulo, um traficante foi morto, 7 ônibus foram interrompidos, apedrejados, alguns incendiados. Então você vê. Porque um traficante foi morto. Então é algo para a gente estar profundamente preocupado. O Brasil precisa mudar na sua seriedade. O Brasil precisa mudar de que aqui mora gente. E gente que quer ter uma vida minimamente digna e que não consegue ter. Esta aventura que se levou toda uma geração, porque nós não podemos, não estou criticando aqui o PT em si, mas há de se ver que o PT está há 16 anos, ele vai fazer 16 anos de poder. Portanto, quem tem 16 anos de idade não conhece outro partido no poder do que o PT. Ou até mesmo quem tinha 5 anos com o PT e que chegou aos 21, não conhece outro partido. Porque com 5 anos você não conhece partido. Justamente, do que o PT. Olha a responsabilidade, tá? Que esta gente deveria ter com o povo. E olha que eu me confesso que eu sou um homem de esquerda. Eu sou neto e bisneto de preso político. Mas que, infelizmente, me frustra o que a gente vem assistindo, isso não tenha dúvida, deixa a gente profundamente triste. Porque tem a questão da droga que ninguém resolve. A droga, eu costumo sempre dizer, o tráfico é uma atividade de comércio. Qualquer cidadão sabe onde se vende droga. Não é possível. Será que só os agentes do Estado, que têm como função maior a repressão ao tráfico, não tem quem são os traficantes? Se o viciado, que muitas vezes até um nóia, como alguns dizem, né, e que esse não merece tratamento das forças repressivas, mas sim da saúde pública, porque é doente... É problema de saúde pública. A Organização Mundial de Saúde reconhece hoje que a dependência química é uma doença e que, portanto, o Estado deveria dar uma resposta. Porque se você pegar o Estado mais conservador dos Estados Unidos, que inclusive tem a pena de morte, que inclusive é o Estado que mais executa, que é o Texas, legalizou a utilização da droga. Mas não se pensa se legalizar, que a gente fala, vai legalizar, virar bagunça. Não, porque a maconha é uma porta de entrada para a esquizofrenia. Então nós temos que promover um grande debate para discutir essa questão da legalização. E vou mais além. Naqueles casos que a pessoa não pode consumir, é que nem a pessoa que tem hepatite não pode beber. Sim. Tô certo? Sim. Então a pessoa que tem uma anomalia psíquica não pode fazer uso de droga. Então ela tem que se convencer que tem que se tratar. E se o Estado fala que o Sistema Único de Saúde é o atendimento universal, não é isso? Então o Estado tem que dizer o seguinte, eu, como sou gerenciador do bem comum, eu vou cuidar do dependente químico. Porque o dependente químico, o maior prejuízo que ele traz, quem é para a família? A família é a maior vítima. Arrebenta com a família dele. A família é a maior vítima da droga nessa nação. E que ninguém tem coragem de trocar nesse tema. As forças repressivas desse Estado, tá? Você vai nas corregedorias, você vê o envolvimento de policiais com tráfico de drogas. Eu estou falando besteira aqui? Não, estou falando correto. Nós somos da área do direito, Sim, eu sou penalista. Eu tenho 31 anos de advocacia criminal. Eu sou penalista, você é penalista, nós vivemos isso no nosso dia a dia. Então nós precisaríamos ter a coragem de dizer o seguinte, vamos separar o usuário do traficante. O traficante merece sim uma legislação draconiana. Agora o usuário,
Ele tem que ser tratado como saúde pública. Como saúde pública. O Estado tem que chegar e falar o seguinte, ó, infelizmente nós chegamos numa situação que não dá mais. Que não dá mais. Vamos continuar daqui a pouquinho? Vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos, mas antes eu quero falar para você de inovar ideias. Inovar ideias é uma nova forma de você encarar a vida através do relacionamento interpessoal. O professor Rubens Marcon ministra um curso de oratória e postura que é imperdível, vai melhorar muito a sua vida através de um curso de oratória onde você vai aprender postura, vai aprender como se comunicar, aprender como se relacionar, como falar em público, falar com a família, falar numa reunião. É muito importante você ter esse meio de comunicação que nasceu com você, mas ter esse meio de comunicação desenvolvido, isso só com treinamento. Por isso, o Inovar Ideias está aí para atender e para resolver o seu problema de comunicação. www.inovarideias.com ou no telefone 98161 1121. Inovar Ideias. Daqui a pouquinho nós voltamos do jeito do Jonas. Voltando para o segundo bloco do programa Do Jeito do Jonas, e quem nos ajuda aqui é Inovar Ideias, que vem agora também com um curso de marketing político, inovarideias.com, www.inovarideias.com ou telefone 98161 1121. Quero falar para você também de Ravena. Ravena é um novo conceito em produtos de beleza profissionais, que está chegando no Guarujá, vai estar conosco aqui, nos ajudando aqui no programa, e eu tenho certeza que será um sucesso em nossa cidade e em toda a Baixada Santista. Guarde esse nome, Ravena, produtos profissionais. Estou conversando aqui com Frederico Graça, presidente da Ordem dos Advogados na seção Guarujá, que muito nos honra com a sua presença, e eu quero mais uma vez voltar a esse assunto das drogas, Dr. Fred, porque eu acho que é um grande problema do Brasil, inclusive na questão de violência, vem através das drogas. O que está errado hoje no trato com a droga, na sua opinião? Eu acho que primeiro é a questão seguinte, a questão do usuário tem que separar da questão do traficante. Primeiro passo. Primeiro passo. Eu acho que o Estado não é legalizar do jeito que as pessoas pensam, legalizar em cada boteca, em cada esquina vai se vender maconha. Me dá uma cachaça e um pouquinho de pó. Isso não. Isso tinha que ser da seguinte forma, criar uma legislação, sendo que só aqueles que realmente são dependentes, o Estado poderia fornecer desde que houvesse acompanhamento psicológico, psiquiátrico e de assistência social. O Estado teria que ter controle sobre os dependentes, porque todo mundo sabe que hoje essa nação caminha a passos largos há um processo de criar toda uma geração de pessoas esquizofrênicas ou com anomalia psíquica em decorrência do uso. Se perde uma geração. Está se perdendo. Como se perdeu na Colômbia, como se perdeu nos Estados Unidos, como se perdeu em várias partes do mundo. Porque a própria guerra do Afeganistão, todo mundo sabe que foi a guerra da papoula. Ou estou falando besteira aqui? Não, correto. Estou certo? Correto. Né? Correto. Se for que era terrorismo, porcaria nenhuma. Eles estavam lá acabando com as plantações de papoula. Sim. Né? E aí eu digo a você o seguinte, do ópio, né? Sim, ópio. Né? Que na Europa se consome muito mais o ópio do que a maconha. E eu digo para você o seguinte, o que nós precisamos ter é uma visão eminentemente realista. Né? Porque a Operação Colômbia se demonstrou o quê? Totalmente ineficaz. Os Estados Unidos gastou bilhões e bilhões e bilhões, e o que a gente assistiu? A FARC, que é o grupo guerrilheiro de esquerda que tem na Colômbia, se juntou com os narcotraficantes e fizeram
o que bem entenderam Mas da aí colombiana. eu pergunto para você, aí entra a Indonésia aí que pega lá uma pessoa com droga, uma prancha com 5, 6 quilos de cocaína e essa pessoa é fuzilada. E aí a nossa presidente da República vem a público dizer, olha, eu quero perdão, eu não quero e tal, tal. Como é que fica isso? Seria um apoio a... Eu acho que primeiro a presidenta da República, com todo o respeito que eu tenho a ela fere uma questão muito importante para quem quer ser chefe de Estado, a soberania. Cada país faz a legislação, tem a sua soberania, baseado na legislação. Você vai lá com 6 quilos de cocaína, você sabe que você vai ganhar 1,5 milhão de dólares. Mas se te pegar, você morre. Sim, a mesma queixa deveria também se dirigir aos Estados Unidos, onde a pena de morte é destinada por ano, em termos de morte, a 80 a 100 pessoas. É um número altamente assustador. O Estado mata de forma legal. Mas não é mais assustador 58 mil assassinatos no Brasil em 2014? Sim, mas o Brasil... 58 mil! Mas o Brasil, uma vez eu ouvi de um delegado de polícia uma questão muito interessante sobre a pena de morte. Falei, doutor, você imagine se fosse instituída a pena de morte no Brasil? Como seria? Mas já tem. Doutor. Não, calma. Ele diz o seguinte, nós levaríamos no mínimo 30, 40 anos para executar. O dia que esse cara sentasse na cadeira elétrica... Já deu entrevista até no Danilo Gentili. Não, ele falou assim... haveria uma comoção de piedade com ele, que fatalmente seria algo assim do Brasil parar. E quanto custaria... Final de Copa do Mundo. Quanto custaria esse cidadão até ser executado? Pois bem, aqui é muito simples. A polícia mata e a gente fala que foi encontro de cadáver ou foi guerra de traficante. Resolvida a questão. Resolve muito mais fácil, sem nenhuma burocracia. É muito mais rápido. Não tem papel, não tem extensão de Mas não saque. assusta 58 mil assassinatos? Olha... Em um ano no Brasil? Se você pegar, por exemplo, Israel em confronto com Hamas, ali na faixa de Gaza, nós matamos no Brasil, por ano... Aliás, eles matam lá por ano o que nós matamos no Brasil em 6 dias. Sim. Eles matam lá por ano o que se mata aqui em 6 dias. Mas aí você coloca um aspecto que eu acho que é dos mais importantes. Quem está sendo executado? Jovens da periferia, recrutado pelo crime, para poder ter um tênis, uma camiseta melhor. E quem está executando? Eu diria para você... É a mesma coisa, doutor. A execução parte... É o que dá em Chico, dá em Francisco. A execução, a maioria das execuções... eu te garanto que são praticadas por agente do Estado. Você acredita nisso? Ninguém mata numa noite... Mas não na função. Não, ninguém mata numa noite 15, 20 pessoas. Nenhum bandido, nenhum bandido. Eu lido com eles há 32, 33 anos. Isso não. Isso aí é o seguinte, a investigação desses casos de chacinas deveria ser feita pela Polícia Federal. Porque está longe do ambiente. É uma ideia. Está longe do ambiente. Né? Isso é algo que tinha que se pensar. Independente do crime que tenha cometido. Porque se a gente for adotar o processo de barbárie, o que nós temos que fazer é distribuir metralhadora, para todo mundo, cada um se vira. Né? Isso não é o caminho. O caminho natural é da legislação, gostando ou não gostando. Quer pegar um gancho, doutor? Pegar um gancho. Termina a maioridade penal hoje, terça-feira entra na Câmara o fim do desarmamento. Na Câmara Federal. Os deputados vão começar a votar o fim do desarmamento. Como é que o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Guarujá, vê isso? Eu analiso como duas aberrações. Porque a maioridade, a partir dos 16 anos, vai mudar alguma coisa? Você acha que o jovem que comete um crime, ele abre o ECA e vai ver se ele está sujeito a Mas é muito divulgado na mídia que ele pode fazer o que quer, doutor. Calma, eu vou chegar onde você quer. E segundo, a partir dos 18 anos, quem comete crime, né, porque ainda os 16 não entrou, você acha que abre o Código Penal e fala assim, eu não vou praticar esse crime porque eu estou sujeito a 30 anos? Isso é mentira. Quem comete crime está fora do Estado. Eles só discordam pela idade. Eu acho que com 16 anos, sim, ele só vai pela mídia. A mídia diz, olha, pode que não acontece nada. O que nós precisávamos, na verdade, era o seguinte, né? Fazer que duas pilastras que sustentam a sociedade como um todo deveriam ser mais rígidas. Família? Família e educação. Ontem... Nós somos governados por gente que não gosta da educação. Ontem eu queria ter sido aprovado o ensino em período integral para todo o Brasil. O cargo de professor devia ser um cargo de funcionário público federal. O salário mínimo de um professor num país que nem o nosso, e não é porque eu sou filho de professores, irmão de professores, deveria ser em torno... Sou marido de professor aposentada? Sim, de 8 a 10 mil inicial, atrelado aos salários de juízes e promotores. Esse que deveria ser a grande saída. O professor que dá aula no EAPOC podia dar no Chuí.
Ou seja, se quer um ensino de um qualidade... plano de carreira. Se você quer um ensino de qualidade, você tem que universalizar isso. O juiz ganha igual na capital como ganha lá no Rincão. É a mesma coisa. Isso. A universalização do ensino nessa nação é algo importante. Além disso, o governo federal administrando a educação como um todo acaba com o quê? Com o envolvimento político. Haveria uma impessoalidade. Porque, meu Deus, seria maravilhoso. Mas você está entendendo? O Brasil não a influência política acabaria na educação, definitivamente. Primeiro lugar que a presidente corta a verba da educação, corta 11 bilhões o que eu diria, pegasse os 25% do município, os 25% do Estado, remetia para a União e a União gerenciava como um todo, com, naturalmente, ouvidorias, com todos aqueles... Sim, seria mais barato, doutor. Muito mais barato. Sairia mais barato do que pagar R$1.000 hoje. Sim, porque hoje o que acontece... Porque você não teria desvio. Justamente, por quê? Porque se o Tribunal de Contas da União fiscalizasse, permitia que os tribunais de contas dos estados também fiscalizassem, permitia que o Ministério Público Estadual, como federal, criaria uma série de mecanismos de fiscalização do dinheiro. O que nós não podemos perder de vista, que se quer um país melhor, tem que se investir na família e tem que se investir na educação. E a família hoje é o seguinte, o que eu digo, nesta cidade nasce em torno de quase 400 crianças por mês. 90% na linha de pobreza. Ou abaixo. Então, essas crianças já nascem fadadas a ser entregues ao Estado, primeiro, e depois à avó, porque a menina deve ter 14, 15 anos e quer viver a vida dela. Não é que ela esteja certo ou que esteja errado. Não. Mas quem quer ter família tem que ter responsabilidade, tem que ter postura, tem que dar exemplo. E ninguém quer fazer isso. Mas essa liberalidade não levou a isso? Não é questão da liberalidade, é a questão da responsabilidade. Se você chega bêbado na sua casa, e se eu chego bêbado, e se as nossas respectivas também estão um pouco se lixando, 11 horas elas se trocam e vão sair para a balada, tá? Qual o parâmetro que vai ter uma criança? Não estou falando que não se permite isso, natural que se permite. Mas qual o parâmetro? Sim. Agora, o que a gente vê hoje é que até dentro da escola a coisa também não funciona do jeito que a gente imagina. A própria escola hoje também colabora muito, muitas das vezes, para esses desvios de conduta. E o resgate que precisa ter não é o resgate do falso moralismo. O resgate que precisa ter é o seguinte: não se pode produzir em série sem responsabilidade. Porque daqui a pouco o que vai acontecer? É mais fácil a Volkswagen, a Ford e tantas outras multinacionais parar de fazer carro do que as meninas pararem de fazer filho. Fazer filho. Vocês sabem o que é despejar nessa cidade quase 400 crianças por mês? É algo assustador. Porque não tem futuro. Onde que está a responsabilidade dessa gente? Porque o amor dessa gente? Não tem futuro. E aí despenca onde? Ou na Defensoria Pública, ou, como era antigamente, na OAB. Buscando o quê? Pensão alimentícia. Meu Deus do céu. Doutor, estamos chegando no final do programa, não falamos de Ordem dos Advogados do Brasil. Tem eleição esse ano? Tem eleição este ano. E o doutor Frederico é candidato à reeleição mais uma vez? Não, eu vou fazer... Vou fazer que nem o Bomba! 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 Não sou. Frederico Grácia não é candidato à reeleição. Quantos mandatos? Eu tenho 6 mandatos consecutivos. 6 mandatos e não é candidato à reeleição, doutor Frederico. Bomba! Por mais que os meus inimigos queiram me destruir, eu tenho uma imunidade que você não imagina. Eu acho que é minha mãe lá de cima, meu pai aqui de baixo, você está entendendo? É uma proteção divina que eu tenho que é incrível. Até porque... Tem pai vivo? Tem, meu pai, ó, beijo pro senhor, pai. O senhor não foi um bom, o senhor foi um excelente pai. Eu queria, Fred. O senhor que me dá força para chegar onde eu cheguei. Eu queria, Fred, eu queria ter o meu aqui. Meu pai, porra. 5 anos que eu não tenho. A pessoa que para mim é o Deus vivo. 5 anos que eu não tenho. É uma figura... E aí quem vem? Até me emociona falar dele. E aí quem vem? Eu acho que vem o Fioroto, vem o Ramiro e vem a Rose. Para não falar que eu só falei de um. Vem 3 candidatos por enquanto, né? Que eu acho altamente legítimo. Eu vou fazer que nem o Jânio, eu vou comprar um par de chuteiras e vou pendurar na porta da ordem e chega. Eu agora quero descansar e ver o Jonas jogar bocha. É bocha? Bocha. Bocha, mas eu vou falar assim, eu falo bocha, mas é bocha. Bocha lá no final dos Astúrias, onde todos devem lá observar que ele realmente é um grande jogador, viu? Se tivesse seleção brasileira, tem seleção brasileira? Tem, você devia compor a seleção brasileira, viu? O Fred é carinhoso, é amigo e ele disse que eu sou bom de bocha, lá tá cheio, tem muita gente boa.
Frederico, que honra, que prazer ter você aqui. Eu preciso trazer você mais vezes. Eu sei que é difícil trazer o Frederico aqui, mas eu preciso, porque realmente é muito legal, é muito bom. Eu estou muito agradecido. Você tem 30 segundos para se despedir, para falar tchau. Eu queria primeiramente agradecer o povo dessa cidade pelo carinho que sempre despejou nesses 54 anos de Guarujá. Minha mãe, quando faleceu, meu pai disse o seguinte: ela não vai ser enterrada lá, vai ser enterrada aqui, porque foi daqui que eu tirei o pão nosso de cada dia. Né? Segundo, as críticas que muitas vezes a gente sofre, faz parte, geralmente, daquelas pessoas que não têm um pingo de caráter, né? Então, é da natureza delas, e que eu tenho uma grande vantagem. Todos os meus inimigos, sem exceção, eles têm algo em comum: a total ausência de caráter. Então, isso eu fico mais feliz aí. E terceiro, eu agradeço minha mãe lá de cima, meu pai aqui de baixo, por ter me permitido, uma pessoa com deficiência, que poderia estar jogado no sinaleiro, transformado num advogado e presidente da ordem. E no meu último desterro, eu quero cumpri-lo com a bandeira da ordem e a fotografia do meu pai em cima de mim. Porque foram duas coisas que eu sempre fui muito apaixonado. Frederico Grácia, uma honra muito grande recebê-lo aqui. Realmente preciso trazê-lo mais vezes, porque é muito importante para a cidade ouvir as ideias claras e precisas deste homem que dedicou toda a sua vida ao Guarujá e que é presidente da nossa honrosa e gloriosa Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Guarujá. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.